and cannot stand a meaningless life. Muitas vezes, acreditamos que temos o controle total de nossas mentes, como se estivéssemos dirigindo um carro e tomando todas as decisões conscientemente. No entanto, quando fazemos uma reflexão mais profunda, percebemos que, em muitos casos, estamos simplesmente seguindo um sistema interno de navegação que vai além da nossa compreensão e conhecimento. É como se estivéssemos apenas interagindo com a interface de um software complexo que está em execução em um hardware ainda mais sofisticado, sem realmente entender completamente como ele funciona, para onde está nos guiando e como desviar o caminho quando estamos indo na direção errada. Se não nos esforçarmos para nos familiarizarmos com esse sistema de navegação interno, entender seus mecanismos, seu destino e como corrigir o curso quando necessário, corremos o risco de vagar sem um propósito claro, acabando em lugares desinteressantes na melhor das hipóteses e em situações desastrosas na pior das hipóteses. O renomado psiquiatra suíço do século XX, Carl Jung, pode ser considerado um dos indivíduos mais proficientes que empreenderam a exploração das profundezas do mundo interior da mente humana. Sua busca incansável o levou a conceber uma compreensão abrangente desse intrincado sistema de navegação interno, abordando-o de uma perspectiva holística e abrangente. Carl Jung nasceu em 1875, na pequena cidade de Cassel, na Suíça. Ele era filho de Paul Jung, um pastor rural de recursos limitados, e Emily Jung, uma mãe marcada por depressão, excentricidades e dons intuitivos. A infância de Jung o motivou a dedicar-se à exploração da complexidade da mente humana e a compreender seu funcionamento intrincado. Seus estudos e insights forneceram valiosas orientações sobre como podemos aprimorar nossa capacidade de navegar em nosso mundo interior. Carl Jung foi uma criança notoriamente introvertida e solitária, preferindo passar a maior parte do seu tempo em solidão. Ele se envolvia em atividades de faz de conta, explorando a projeção, dissociação e análise dos adultos em sua vida. Durante a infância, demonstrou uma aversão marcante à escola, a ponto de quase desenvolver uma neurose, chegando a desmaiar regularmente como uma estratégia de fuga das obrigações escolares. Entretanto, à medida que amadurecia e recebia sérias preocupações de seu pai sobre sua competência, Jung passou por uma transformação notável. Ele redirecionou sua dedicação para a educação de maneira intensa, iniciando uma busca ativa de conhecimento por conta própria, com foco especial em filosofia e textos religiosos. Após concluir o ensino médio e tomar a decisão de não seguir a tradição religiosa de sua família, Carl Jung escolheu ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade de Basel. Ele concluiu seus estudos médicos na Universidade de Zurique em 1902 e iniciou sua carreira trabalhando em um hospital psiquiátrico sob a supervisão do renomado psiquiatra Eugen Bleuler, que possuía uma extensa rede de contatos na área. Após adquirir vários anos de experiência valiosa no hospital, Jung tomou a decisão de seguir seu próprio caminho, estabelecendo sua própria prática particular. À medida que Carl Jung prosperou e conquistou reconhecimento em sua área, ele estabeleceu contato com Sigmund Freud, um psicólogo incrivelmente popular, pioneiro, e ao mesmo tempo controverso de sua época, um título que permanece até os dias de hoje. Sua primeira reunião ocorreu em 1907 e a conversa se estendeu por cerca de 13 horas ininterruptas. Esse encontro marcou o início de uma sólida amizade e uma colaboração profissional significativa entre eles. Juntos, viajaram, deram palestras conjuntas, analisaram os sonhos um do outro e exploraram uma variedade de aspectos de suas respectivas pesquisas e teorias psicológicas. Entretanto, devido à substancial diferença de posição profissional e à notável diferença de idade entre Freud e Jung, a dinâmica de sua amizade assumiu uma qualidade que se assemelhava mais a uma relação entre pai e filho, ou professor e aluno. Com o tempo, essa dinâmica começou a gerar tensões, especialmente quando as carreiras de Jung e Freud começaram a entrar em conflito. Como resultado, os dois acabaram discordando sobre aspectos cruciais de suas teorias,
o que levou ao término de sua colaboração e amizade. Essas diferenças fundamentais, incluindo a tendência de Jung de abordar a mente humana de maneira mais mística, em contraste com a abordagem científica e reducionista de Freud, juntamente com a dinâmica de sua relação de pai-filho e o desejo de Jung por independência profissional, levaram ao fim de sua amizade em 1913. Como resultado dessa separação, durante o período aproximado de 1913 a 1918, Jung enfrentou um colapso psicológico na meia-idade. Durante esse período, ele dedicou a maior parte de seu tempo à introspecção e à escrita, registrando os experimentos psicológicos que ele mesmo conduzia. Esses experimentos o conduziram a explorar as profundezas de seu próprio inconsciente. Esse período de transição, independência e tumulto psicológico acabou por consolidar suas visões sobre a mente e sua carreira como um teórico independente na área da psicologia. De maneira simples, o foco central da carreira de Jung era compreender a natureza da psique e, a partir disso, desenvolver teorias e métodos que auxiliassem na integração de todos os seus componentes, visando alcançar um estado de total unidade. Nesse contexto, a psique engloba a personalidade completa do indivíduo, incluindo sentimentos, pensamentos e comportamentos, representando a união da mente consciente e inconsciente. A busca incansável pela integração da psique, através do processo de autorrealização, e da busca para se tornar um indivíduo autêntico e plenamente desenvolvido, representou para Jung o cerne da vida e da compreensão psicológica. Nas próprias palavras de Jung, a tarefa do ser humano é tornar-se consciente dos conteúdos que emergem do inconsciente. Pelo que podemos perceber, o único propósito da existência humana é lançar luz na escuridão do simples estado de existência. Essa busca pela iluminação interior e pela realização plena representava para Jung a essência do caminho fundamental na jornada da vida humana. Para Jung, a psique é caracterizada por uma constante interação entre os domínios do inconsciente e do consciente, que se entrelaçam para dar forma à nossa personalidade completa. No entanto, a maior parte desse processo ocorre e reside no âmbito do inconsciente, abaixo de nossa consciência e controle imediatos. Isso implica que uma parcela substancial de nossa verdadeira essência, do que valorizamos autenticamente e somos capazes de fazer, assim como as motivações subjacentes às nossas ações, permanece em um domínio que não compreendemos ativamente, nem acessamos diretamente. Portanto, para atingir um estado mais autêntico e pleno de existência, o indivíduo deve se empenhar em trazer à consciência aquela parte do inconsciente, integrando-a com a totalidade de sua mente. Jung denominou esse processo de individuação. Essa jornada de individuação envolve a exploração e a incorporação das partes ocultas e não percebidas de nossa psique, com o propósito de alcançar uma compreensão mais profunda e uma unidade interior. O objetivo último é o desenvolvimento de uma personalidade mais completa e realizada. Para uma compreensão mais aprofundada, é essencial explorar o modelo da psique de Jung, que ele dividiu em 3 dimensões distintas: consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Ao desmembrar esses domínios, a consciência corresponde, de maneira geral, ao reino da consciência pessoal, onde alguém se identifica de forma explícita e consciente consigo mesmo. No cerne dessa consciência, reside uma estrutura crucial identificada por Jung: o ego. O ego atua como o núcleo da consciência e proporciona um senso de distinção pessoal, criando a narrativa que a pessoa constrói sobre si mesma para manter a continuidade de sua identidade. Dentro do reino consciente, o ego se manifesta sob a forma da persona, que representa os esforços externos de aparência que a pessoa ativamente apresenta ao mundo. No entanto, frequentemente, essa persona se desconecta do verdadeiro eu da pessoa, uma vez que espelha o papel que a pessoa acredita ou deseja ser,
de acordo com as normas do ego para um contexto social específico, em vez de representar quem a pessoa realmente é. Para manter essa aparência adequada e manter a autoestima, o ego filtra diversos elementos da experiência pessoal e da identidade, direcionando-os para a dimensão consciente ou reprimindo-os no domínio do inconsciente. Uma das ideias mais distintas e profundas de Jung, que o diferencia notavelmente de outros psicólogos, é sua divisão do inconsciente em duas estruturas distintas: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal se encaixa de maneira semelhante às ideias já compreendidas e propostas por Freud e outros psicólogos da época. Após o ego reprimir e negligenciar aspectos indesejáveis da experiência e da identidade, esses elementos são armazenados e ocultos no inconsciente pessoal, logo abaixo da consciência normal. No entanto, esses conteúdos continuam a exercer uma influência ativa e interagem com a consciência, afetando o pensamento, as emoções e o comportamento da pessoa. O inconsciente coletivo, por outro lado, diverge do inconsciente pessoal e de outras concepções anteriores da psique, de acordo com a visão de Jung, pois ele contém e engloba elementos universais que são herdados ao longo da história humana, de alguma forma análoga à evolução biológica. Jung expressou essa ideia quando escreveu: "A evolução da consciência humana ocorreu ao longo de um processo lento e árduo, abrangendo eras incontáveis para alcançar o estágio civilizado que conhecemos. No entanto, essa evolução ainda está longe de estar completa, uma vez que vastas porções da mente humana permanecem envoltas na escuridão. Devido ao fato de que cada nova geração de seres humanos tende a imitar, ao menos em certa medida, os comportamentos da geração anterior, uma contínua cadeia de imitação psicológica é estabelecida, remontando aos primórdios da história humana. Como resultado, todos os indivíduos herdam automaticamente uma espécie de reservatório, que contém predisposições psicológicas, estruturas mentais e memórias formadas ao longo desse processo contínuo de influência e imitação." Jung fundamentou sua visão com base em evidências empíricas que observou em sua prática psiquiátrica, identificando padrões semelhantes no inconsciente de muitos de seus pacientes. Além disso, suas pesquisas históricas e mitológicas contribuíram para essa compreensão. Ele percebeu que motivos, símbolos e temas recorrentes que emergiam no inconsciente de seus pacientes eram igualmente prevalentes e consistentes na arte, mitologia e literatura de diferentes culturas e períodos, mesmo que essas culturas não tivessem tido contato umas com as outras. Jung acreditava que esses motivos, símbolos e temas compartilhados eram expressões de estruturas psíquicas universais presentes em toda a humanidade, os quais ele denominou arquétipos. Essa observação reforçou sua ideia de que existem elementos inatos no inconsciente coletivo que transcendem as barreiras culturais e históricas, influenciando a forma como as pessoas pensam, sentem e se comportam. No modelo da psique de Jung, esses arquétipos formam a base das tendências cognitivas específicas de um indivíduo. Por outro lado, o inconsciente coletivo é referido como o depósito de todo o conteúdo que o ego não deseja reconhecer, contendo elementos reprimidos, negados e desconhecidos, sendo conhecido como a sombra. Além disso, dentro da sombra, encontramos o ânimos e a ânima, que representam as qualidades reprimidas. O ânimos está relacionado às características masculinas reprimidas em uma mulher, enquanto a ânima refere-se às características femininas reprimidas em um homem. Esse modelo complexo da psique de Jung destaca a interconexão e a profundidade da mente humana, explorando a influência de elementos universais e individuais em nossa psicologia. Conforme a visão de Jung, todas as diversas estruturas da psique mencionadas trabalham em conjunto de maneira ativa para, em última análise, formar o núcleo da personalidade, conhecido como o Self. O Self representa a totalidade autêntica resultante da união do inconsciente e do consciente. Ele é a verdadeira essência do indivíduo, englobando seus desejos, preferências, habilidades
e muitos outros aspectos. Resumidamente, o objetivo da individuação e, em última análise, de alcançar uma vida plenamente realizada, é aproximar o ego e a persona o máximo possível desse self. Isso pode ser alcançado por meio de métodos como terapia, introspecção e desenvolvimento pessoal em direção à autenticidade, ou uma combinação deles. Para Jung, cabe ao indivíduo determinar esse caminho e lutar por ele. Em todos os casos, a autorrealização desse tipo requer um esforço de aceitação radical de si mesmo, o que, por sua vez, demanda uma honestidade radical consigo mesmo. Para aprofundar a exploração da psique, sempre que uma pessoa optar por examinar um sentimento, pensamento ou ação pessoal, ela deve fazê-lo aceitando a totalidade, muitas vezes incluindo as partes indesejadas que isso pode revelar sobre si mesma. Esse processo pode desafiar a percepção do indivíduo sobre quem são ou quem esperam ser. Cada uma dessas oportunidades, seja em um contexto pessoal ou profissional, pode ser comparada a dar pequenos passos em direção ao interior da escada, que leva ao inconsciente. À medida que a pessoa avança mais profundamente, confrontando os aspectos mais obscuros e profundos de seu ser, escondidos no porão da psique, é necessário, de acordo com a visão de Jung, trabalhar na integração de sua sombra. Isso implica lidar com suas potenciais falhas e aspectos negativos, em vez de fugir deles em negação, contribuindo assim para uma compreensão mais profunda de si mesmo e a busca pela totalidade. Em termos junguianos, o desafio é integrar a sombra, aceitando a extensão de nossas potenciais falhas e maldade, em vez de recuar para a superfície em negação. A sombra de uma pessoa não desaparece quando evitada, da mesma forma que alguém não pode literalmente se separar da sombra projetada por sua própria luz corporal. Não há movimento ou estratégia de fuga que permita escapar da sombra psicológica. Pelo contrário, o perigo está em tentar fazê-lo, na ignorância e na negação. Jung escreveu: "O bem não se torna melhor quando exagerado, mas pior, e um pequeno mal se transforma em um grande mal quando é ignorado e reprimido." A sombra é uma parte intrínseca da natureza humana, e as sombras só desaparecem à noite. Conscientizar-se de seu lado sombrio permite que você o gerencie e o reconheça de maneira mais apropriada, quando ele surge sem ser convidado. É necessário identificar um problema para resolvê-lo, e a cura começa com o reconhecimento de que algo não está certo. Embora a autoaceitação e a autenticidade possam parecer conceitos simples e óbvios na teoria, a ação efetiva em direção à aceitação radical de si mesmo e à individuação é, sem dúvida, um desafio complexo e de longo prazo. Em um sentido absoluto, talvez até seja impossível. Num sentido mais amplo, essa jornada pode ser a empreitada mais desafiadora e significativa da vida. Envolve aceitar verdadeira e honestamente suas falhas, fraquezas, potenciais aspectos negativos, interesses e qualidades que possam parecer vergonhosos ou impopulares. Isso também inclui reconhecer o que você vê, teme ou critica nos outros, e que também pode residir em você, além de admitir para si mesmo que não é e nunca será totalmente quem pensava e desejava ser, que não é tão perfeito quanto esperava. Enfrentar o que sua mente trabalhou incansavelmente para esconder de si mesma é uma tarefa que desafia profundamente o cerne da psique. No entanto, é talvez igualmente essencial para alcançar uma vida completa e realizada. O trabalho de Jung oferece insights, teorias e métodos para auxiliar o indivíduo a passar por esse processo. Isso não apenas pode proporcionar acesso à correção de falhas em seu sistema de navegação interno, mas também oferece a oportunidade de ajustar as coordenadas de destino de acordo com seus verdadeiros desejos e capacidades. É uma jornada de autodescoberta profunda que permite uma vida mais autêntica e realizada. Como mencionado anteriormente, podemos afirmar que um dos pilares fundamentais da psicologia analítica, desenvolvida por Carl Jung, é o conceito de individuação. Jung enfatizava a importância da individuação, que consiste no processo de autodescoberta e realização do potencial humano,
como um elemento crucial no desenvolvimento de cada indivíduo. Com o intuito de ajudá-lo a compreender como aplicar os princípios de Jung para desbloquear o seu potencial máximo na vida, gostaria de apresentar 8 lições que podem ser extraídas da filosofia de Carl Jung. Não permita que os outros definam quem você é. Carl Jung disse: "O mundo vai perguntar quem você é, e se você não souber, o mundo lhe dirá." Jung se afastou de Freud em várias áreas. Uma delas foi sua rejeição da ideia de que todas as doenças psicológicas têm suas raízes em traumas infantis, ou que ele não endossava o conceito de superego, que para Freud representa a voz da consciência e a voz das outras pessoas dentro de nós. O superego se forma na infância, com base no que nossos pais e educadores nos disseram sobre o que é certo e errado e quem devemos ser. Jung acreditava que a voz interna que nos exige agir de uma maneira ou de outra pode ter muitas causas diferentes e não se limita apenas a fatores biológicos ou a eventos do passado, como a infância ou a adolescência. Ele pensava que nosso comportamento também é influenciado por nossas aspirações futuras e pela maneira como nos enxergamos. Quando não temos uma perspectiva realista e positiva de nós mesmos e de nosso futuro, ficamos mais vulneráveis, com menos resistência para enfrentar possíveis agressões de outras pessoas ou do ambiente, o que pode nos tornar suscetíveis a doenças psicológicas. O mundo constantemente nos exige que sejamos de uma forma ou de outra, e às vezes ele é agressivo conosco, testando nossos limites. O que precisamos fazer é diminuir o volume da voz do mundo e aumentar o volume do nosso próprio eu. Desde o momento em que nascemos, somos de certa forma compelidos a imitar os outros, começando mesmo antes de frequentar a escola. Se o seu eu interior é fraco, você ouvirá essas vozes, fará o que os outros exigem de você. No entanto, com o tempo, você se tornará amargurado, cheio de ressentimentos e arrependimentos por não ter seguido o seu próprio caminho. Não tente imitar ninguém, mas comece por refletir sobre o que realmente valoriza na vida. Você valoriza mais a segurança ou a liberdade? É mais competitivo ou colaborativo? É um explorador ou se sente mais confortável seguindo uma rotina? Não finja ser alguém que você não é, por exemplo, não tente forçar-se a parecer extrovertido quando na verdade é introvertido. Isso só lhe causará danos a longo prazo. É essencial que você sempre se questione sobre quem você realmente é, quais são suas preferências e aversões, e quem você realmente deseja ser no futuro. Somente após passar por essa introspecção, você saberá quais ações tomar e como impor sua vontade ao mundo, em vez de permitir que o mundo o oprima com suas exigências. Não importa sua idade, você ainda deve investir esforço em encontrar seu próprio estilo, sua própria voz, seu próprio comportamento e sua própria maneira de conduzir sua vida. Para viver uma boa vida, você precisa viver uma vida que o represente. Sem saber o que o torna único, você não pode saber que tipo de atividades deve buscar para alcançar seu verdadeiro potencial. Compreenda suas paixões. Carl Jung articulou a importância de enfrentar nossas paixões em suas palavras. Um homem que não tenha passado pelo inferno de suas paixões nunca as superou. Jung reconheceu a coragem necessária para seus pacientes confrontarem os elementos do subconsciente, que muitas vezes consistem em desejos reprimidos. Esses desejos podem variar de desejos sexuais a inclinações para prejudicar alguém, ou até mesmo o desejo de se envolver em atividades que possam criar situações embaraçosas. Apenas ao enfrentá-los corajosamente podemos iniciar o processo de cura. Quando evitamos o que nos perturba, o que nos causa desconforto ou medo, estamos apenas adiando o inevitável, o que pode levar a um comportamento prejudicial e ao aumento da ansiedade. Geralmente, esses elementos reprimidos do subconsciente estão relacionados a desejos ou paixões que não se alinham com as normas morais da sociedade, ou que são tão avassaladores que não sabemos como lidar com eles. Frequentemente, podemos desenvolver uma postura de indiferença diante da vida,
manifestando-se por meio de uma atuação passiva, reagindo lentamente aos acontecimentos externos e evitando interações sociais. Essa conduta pode funcionar como um mecanismo de defesa para evitar lidar com nossas paixões e emoções intensas. Em essência, ao agirmos dessa forma, buscamos evitar confrontar ou lidar com sentimentos poderosos que, quando reprimidos, têm um impacto significativo no nosso comportamento e nas decisões que tomamos. Considere o exemplo de alguém que tem uma paixão pela comunicação com outras pessoas e possui potencial para se tornar um excelente orador público. No entanto, um evento traumático na infância, no qual um adulto zombou de sua forma de falar, gerou um medo de se expor e correr o risco de passar vergonha novamente. A melhor maneira de superar essas ansiedades e redescobrir suas verdadeiras paixões é dedicar tempo à prática do diário, à análise de sonhos, à autoconsciência, à autocompaixão e ao cultivo do que realmente importa. Aprenda a superar seus medos gradualmente, passo a passo. No exemplo dado, isso poderia envolver a participação em aulas de oratória para descobrir seu verdadeiro talento e perceber o quão infundados são seus medos. Ao se conectar mais com o que o faz se sentir vivo e compreender melhor as complexidades de suas paixões internas, você poderá trilhar o caminho da autodescoberta e cura. Concentre-se em quem você deseja ser. Como Carl Jung afirmou: "Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar." Jung, apesar de seu profundo interesse em mitologia e do desenvolvimento do conceito de inconsciente coletivo, que é a parte do nosso inconsciente compartilhada por todos os seres humanos, e que influencia muitos aspectos de nossas vidas, sem nossa consciência, enfatizava a importância de fortalecer nossas capacidades conscientes para determinar nosso próprio destino. É possível que, precisamente por entender o quão vulneráveis somos aos elementos do inconsciente, Jung tenha destacado a importância de escolher quem desejamos nos tornar e de integrar todos os componentes do inconsciente em nossa identidade, incluindo os elementos de nossa psique imatura, como atitudes adquiridas na infância, como o desejo constante de amor e atenção, ou o medo do abandono. Com o tempo, precisamos integrar esses elementos em uma totalidade funcional que é nossa individualidade. Jung nomeou esse processo de integração como individuação. O que nos define é o objetivo final que buscamos, que é o funcionamento harmonioso e o que escolhemos nos tornar. Ter um objetivo em relação à pessoa que desejamos ser é fundamental para o equilíbrio de nossa psique. Se não soubermos quem desejamos nos tornar, como queremos nos apresentar ao mundo, simplesmente seguiremos o fluxo. Um risco de viver a vida conforme ela se desenrola, sem exercer nossa vontade, sem esforço para ponderar as decisões cruciais da vida, é que podemos nos encontrar em uma situação que replica um episódio traumático do passado. Quando permitimos que nossa vida seja controlada pelo motorista inconsciente, ele nos conduz de volta a algo não resolvido, geralmente uma experiência negativa que exige uma resposta. Por exemplo, se vimos de uma família disfuncional na qual fomos negligenciados ou talvez abusados, se seguirmos nossos instintos ou nosso coração ao escolher uma parceira de vida, corremos o risco de repetir o mesmo tipo de ambiente disfuncional. Seguir cegamente nossos instintos e ignorar a razão na tomada de decisões pode nos impedir de fazer as melhores escolhas na vida e de realizar nosso potencial. O elemento imaturo da psique neste exemplo é o medo do abandono, o que nos leva a buscar o mesmo padrão de disfuncionalidade. Para superar esse medo, precisamos ter uma visão clara de onde realmente desejamos chegar, criar um plano racional de como alcançar esse objetivo e seguir em frente, minimizando dúvidas e medos. Assim, ao concentrar-se na pessoa que deseja ser, você integra os componentes de sua psique imatura nessa nova personalidade que não tem mais medo. Para evitar ser vítima de seus medos e do passado, é essencial passar mais tempo em reflexão, ponderar sobre experiências passadas, entender que elas não definem quem você é, mas sim quem você deseja ser. Em seguida,
tome a decisão de quem deseja se tornar e trabalhe na vida real para concretizar essa visão. Abandone suas dependências. Como Jung nos ensina, toda forma de dependência é prejudicial. Não importa se o narcótico for álcool, morfina ou idealismo. A dependência é um problema sério que afeta as pessoas em diversos níveis, incluindo os aspectos biológicos, sociais, psicológicos e até mesmo espirituais. Jung se deparou com diversos pacientes que sofriam de diferentes tipos de dependências e identificou semelhanças entre aqueles com vícios reais, como o álcool, comportamentos compulsivos, e aqueles que sofriam de idealismo. Por vezes, nos fixamos em visões ideais da vida, evitando encarar a dura realidade que muitas vezes difere drasticamente daquela imagem otimista. Tentamos escapar dos problemas reais que nos afetam e machucam, pois nos sentimos incapazes de enfrentá-los. É por isso que buscamos refúgio em drogas, álcool e idealismo. Para manter uma mente saudável, é fundamental manter contato com a realidade, em vez de evitá-la. Se você não está satisfeito por estar acima do peso e não alcançar o sucesso na vida, não perca seus dias em um estado de inconsciência ou preso em um idealismo prejudicial. Em vez disso, tenha a coragem de enfrentar a realidade. Crie um plano para mudar sua situação. Seja mais proativo na busca por oportunidades de emprego e mantenha uma rotina de exercícios consistente. Se você continuar passando seus dias parcialmente inconsciente ou preso em idealismos prejudiciais, não será capaz de se reconectar com o seu verdadeiro eu e suas habilidades para encontrar soluções e desenvolver um plano para transformar sua vida em algo que reflita verdadeiramente quem você é e que permita que você alcance o seu potencial, ficarão prejudicadas. Seja honesto sobre suas capacidades. Como afirmado por Jung, você é o que faz, não o que diz que fará. Como psicanalista, Jung sempre enxergou através de seus pacientes, não importa o que eles fingissem ser. Quase nunca somos quem fingimos ser. O que fazemos fala muito mais alto do que qualquer coisa que comunicamos verbalmente. O processo de individuação, que Jung tão profundamente explorou, implica alinhar suas ações com o seu ideal sobre si mesmo. Cada um de nós nasce com um eu interior, que requer toda uma vida para ser completamente realizado. No início da vida, muitas vezes nem temos certeza de quem desejamos ser. Jung acreditava que a primeira fase da vida é dedicada tanto ao desenvolvimento do ego, quanto ao desenvolvimento pessoal, a imagem que projetamos para o mundo. No entanto, precisamos da segunda fase, a fase em que devemos alcançar uma integração completa de nosso eu. Na primeira fase, nem estamos certos de quem realmente somos, então apenas experimentamos diferentes formas de viver. Quando atingimos a idade de cerca de 40 anos, a segunda fase começa, e você deve ter uma ideia clara de quem realmente deseja ser. E, assim, deve alinhar todas as suas ações com essa imagem de si mesmo. Mesmo antes desta fase, é sempre uma boa prática cumprir sua palavra e ter uma visão realista de seus limites de tempo e habilidades. E essa visão deve ser formada com base em suas experiências passadas. Se, por exemplo, estudarmos para um exame sempre na noite anterior e repetidamente obtivermos notas baixas, talvez devêssemos reconsiderar essa estratégia se buscamos melhorar nossas notas. Da mesma forma, quando um chefe nos pergunta se podemos concluir uma tarefa até o dia seguinte, não devemos precipitar uma resposta positiva, especialmente se soubermos que não somos especialistas na área e que provavelmente precisaremos de ajuda adicional e mais tempo do que alguém bem treinado. Falhar repetidamente em cumprir nossas promessas fará com que as pessoas deixem de confiar em nossas palavras. No início da vida, é aceitável prometer demais e ultrapassar seus limites para realizar certas coisas. Mas chegará um momento em que você precisará tirar algumas conclusões sobre seus limites e alinhar suas promessas de acordo com essas conclusões. No entanto, em determinado momento, é crucial avaliar e alinhar nossas promessas de acordo com nossas limitações e experiências. Nossa jornada em direção ao potencial pleno
requer que enfrentemos nossos limites, os quais podem ser indicadores úteis para ajustar nosso curso e buscar novos projetos. A honestidade consigo mesmo e com os outros sobre nossas capacidades pode nos ajudar significativamente a encontrar o caminho mais adequado para realizar nosso potencial. Quanto mais sinceros formos sobre o que podemos ou não fazer, mais rapidamente poderemos identificar atividades nas quais nos destacamos com o mínimo de esforço, acelerando nosso progresso em direção à realização de nosso potencial. Transforme suas fraquezas em pontos fortes. Carl Jung uma vez afirmou: "Lamento muitas loucuras que surgiram da minha obstinação, mas sem esse traço eu não teria alcançado meu objetivo." Em suas reflexões registradas em seu livro Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung examinou sua própria vida e como ela poderia ter sido diferente se ele tivesse uma personalidade diferente. Ele reconheceu que era uma pessoa obstinada e teimosa, mas também percebeu que essas características desempenharam um papel fundamental em seu sucesso. De alguma forma, qualquer fraqueza pode se transformar em uma força se for explorada na direção certa. Jung experimentou a obstinação em diferentes aspectos de sua vida, e embora possa ter sido uma qualidade prejudicial em contextos pessoais, foi uma ferramenta valiosa em sua carreira. Enquanto estiver passando pelo processo de individuação, sua vida será para você como deveria ser. Jung acreditava que todos nós temos uma espécie de destino que está fortemente ligado à nossa personalidade, e devemos apenas segui-lo, não importa para onde ele nos leve. O mais importante é viver em harmonia com o nosso eu, que está em um contínuo processo de realização. Não se critique por suas fraquezas, mas pense em como elas podem ajudá-lo em determinadas áreas de sua vida. Faça uma lista de todas as coisas pelas quais você é criticado e de como pode usar esses traços negativos de maneira útil, e evite usá-los onde não deveria. Considere como esses traços negativos podem ser canalizados de maneira produtiva. Por exemplo, imagine que você seja uma pessoa altamente emotiva, frequentemente imersa em sua imaginação, e que outras pessoas frequentemente o critiquem por sua falta de habilidades práticas. Talvez digam que você não sabe consertar problemas comuns em casa. Em vez de lutar contra essa crítica e se esforçar para provar que os outros estão errados, você pode redirecionar sua atenção para o seu lado criativo e imaginativo. Talvez descubra que existe um talentoso artista dentro de você, apenas esperando pelas ferramentas certas para se expressar. Talvez você tenha o potencial para ser um grande pintor, músico ou escritor. Em vez de tentar corrigir suas fraquezas, concentre-se em aprimorar seus pontos fortes e direcione-os de maneira adequada. Transformar suas fraquezas em pontos fortes é uma parte fundamental do processo de individuação e pode ajudá-lo a alcançar seu potencial máximo na vida. Encontre uma conexão com o infinito. Como aprendemos com Jung? A pergunta decisiva para o homem é: ele está relacionado a algo infinito ou não? Essa é a pergunta significativa de sua vida. Embora Jung tenha preferido ser reconhecido como um homem de ciência, seu trabalho carrega implicações profundas de natureza metafísica. Isso se deve ao fato de que ele percebeu que muitos dos problemas enfrentados pelas pessoas poderiam ser resolvidos se fossem capazes de acrescentar uma dimensão metafísica à sua vida. Isso pode assumir a forma da religião ou de outra expressão de espiritualidade. Quando compreendemos nossa vida no contexto de algo maior do que nós mesmos, ela adquire um significado mais profundo e nos sentimos mais seguros, felizes e capacitados para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que você não seja religioso ou não se identifique particularmente com espiritualidade, Jung recomenda que você estabeleça uma conexão com o infinito. Isso pode se manifestar ao pensar no universo e em como tudo está interconectado, originando-se da mesma fonte, incluindo todos os seres humanos que já existiram e ainda existirão. O esforço que você investe em seu trabalho e a bondade que demonstra às pessoas ao seu redor podem ser fortalecidos pelo entendimento de que você faz parte da espécie humana,
e sua vida possui importância. Você é uma das inúmeras formas pelas quais nossa espécie evoluiu e continua a se expandir. Ao contemplar todas as incríveis realizações das civilizações humanas, podemos nos maravilhar e sentir gratidão por fazer parte dessa civilização. Algumas pessoas encontram o infinito em sua fé em Deus, outras na contemplação dos mistérios do universo. Algumas enxergam o infinito em seus filhos, que são nossos sucessores, e continuarão a contribuir para a expansão da civilização humana. O infinito pode ser descrito como algo que confere um significado, que transcende nossa existência limitada pelo tempo. Sua conexão com esse infinito pode impulsionar seu desejo de alcançar seu potencial aqui na Terra e contribuir para a sociedade humana, independentemente de suas motivações, sejam elas religiosas, espirituais ou de qualquer outra natureza. Dedique tempo à reflexão profunda. Em nossa última citação de Jung para este vídeo, ele diz: "Você deve estar sozinho para descobrir o que o sustenta, quando perceber que não consegue se sustentar." Jung pessoalmente via a solidão como uma das melhores maneiras de curar a si mesmo, e chegou a dizer que a solidão torna a vida digna de ser vivida. Para encontrar a felicidade e realizar nosso potencial, precisamos viver em harmonia com as demandas internas, e a solidão oferece a melhor oportunidade para descobrir quais são essas demandas internas. Isso é especialmente verdade quando você enfrenta dificuldades na vida e se sente impotente. Nesse momento, é importante recolher-se à solidão para refletir sobre o que pode dar sentido à sua vida, oferecer apoio emocional e determinar os próximos passos a seguir para alcançar o seu verdadeiro potencial. Por exemplo, um passeio à beira de um lago pode fazê-lo perceber que a beleza da vida não está necessariamente vinculada à quantidade de dinheiro em sua carteira ou ao número de títulos que possui. Em vez disso, a verdadeira essência da vida reside na felicidade e na sensação de paz que você experimenta quando organiza seus assuntos, quando se envolve em atividades que o fazem sentir-se feliz e realizado, e que o auxiliam na realização do seu potencial. Pergunte a si mesmo quais atividades genuinamente o fazem feliz. Não se contenha. Imagine que o dinheiro não é um obstáculo. O que verdadeiramente lhe traz alegria? Identificando isso, você terá a liberdade de fazer uma pausa e refletir, descobrindo formas de canalizar sua energia para essas atividades que o guiarão na realização de seu potencial. A realização do seu potencial é uma jornada contínua, e a solidão pode fornecer momentos de reflexão que o ajudarão a avaliar o quanto progrediu nessa jornada e o que precisa fazer para avançar ainda mais. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de conferir o vídeo de Jordan Peterson recomendado no card e no final deste vídeo. Para ter acesso a mais vídeos que o auxiliem a alcançar o sucesso e a felicidade, explorando a sabedoria filosófica antiga e a psicologia, não deixe de se inscrever no canal. Na descrição e no comentário fixado, você encontrará recomendações de livros sobre o tema. Muito obrigado por assistir.